que a gente vai passar aqui agora, questão de TDD, é um dos conceitos mais utilizados no mundo da programação, principalmente back-end, é que você precisa desenvolver testes. E para que desenvolver testes? Testes, ele permite que você dê mais confiabilidade ao seu código. O que acontece? Quando você vai escrevendo, você vai desenvolvendo back-end, você vai trabalhar com algo muito importante que são requisitos e regras de negócio. Então, quando você começa a trabalhar com desenvolvimento de software, a gente viu bastante isso aqui. A gente tem um famoso analista de requisitos. O que é que esse cara faz? Você tem um cliente final, ou o dono da startup, ou seu superior, ou outra área da sua empresa, que vai te passar esse conhecimento do que precisa ser feito para a aplicação. Então, digamos que no iFood, a pessoa só consegue fazer um pedido depois que a conta dela estiver validada. Se a pessoa tiver menos de 3 estrelas, ela não consegue fazer um pedido dentro de 3 dias. No Uber, se a pessoa tomar uma reclamação, se o motorista tomar alguma reclamação, ele não consegue rodar daqui 24 horas. Todas essas regrinhas que a gente tem dentro da nossa aplicação, desse nosso CRUD, né, por assim dizer, são regras de negócio e são requisitos. E, inclusive, esses requisitos podem ser alterados. Então, o que acontece? Você, conforme vai escrevendo código, ele protege a sua code base ou base de código. Quando você começa a desenvolver seu projeto, você faz a tela de login, faz registro de usuário e aí vai. Só que conforme você vai crescendo o seu código, você muitas vezes se esquece. Digamos que você está pegando um projeto legado de 5 anos, tem várias regras. E chega um momento que você altera uma regra, segundo um requisito novo, vai chegar uma regra nova que vai quebrar uma regra que foi feita há 5 anos. Como é que você vai garantir que esse sistema vai estar funcionando independente das modificações? Como é que você vai trazer confiabilidade? Então você utiliza testes. Uma das metodologias que a gente tem para fazer testes é o famoso TDD. Então você primeiro escreve o código, primeiro você escreve o teste, depois você escreve o código e aí você valida. Isso aqui é bem difícil de você entender no primeiro momento, mas depois que você vê essa forma de pensar de desenvolver testes, assim, hoje eu só consigo desenvolver back-end, assim, funções do back-end, serviços, regras de negócios com TDD. E por isso que quando você vê conteúdos de TDD, livros de TDD, inclusive eu coloquei lá na descrição da live aqui, eu também coloquei um livro, uma recomendação de livro de TDD. Quando você pesquisa qualquer livro sobre TDD, você vai ver isso aqui, ó, um símbolo de um semáforo ou dessas três pontos, ou você coloca TDD no Google, sempre aparece um formato, porque tem um conceito chamado Red, aí vem um Green, Go. Do que é, aí você tem Go. No início vai ser um pouquinho confuso, pessoal, mas depois vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Você tem a ideia de Red, Green, Go. Quando você escreve um teste. O que quer dizer com Red? Quando eu vou escrever um teste, meu primeiro passo, eu quero que esse teste falhe. Então, o Red, entendo o conceito que eu vou escrever o teste, esperando falhe. Ok? E aí, depois que eu escrever esse teste, quando ele estiver no green, eu quero que o teste funcione. Então, quando eu escrevo uma nova regra de negócio, eu quero, assim, é esperado que essa regra quebre na primeira vez que você execute. Vai escrever o teste, o seu código vai estar na forma atual deles, sem a nova regra de negócio que você escreveu. E aqui, o teste vai passar. E o goal basicamente é próxima funcionalidade. Então, o Red Green Go vem muito desse conceito de você vai escrever o teste,
Aí sua codebase está com a regra antiga. E aí você vai rodar o teste e aí o teste tem que quebrar. Porque o teste ele está, digamos, no futuro e seu código está no passado. Tanto que são arquivos separados. Quando você. Não, não. O head não é para sanar os possíveis erros, não. Calma. É porque assim, você tem o seu código hoje. Vou pegar aqui. A gente eu já vou pro código, mostrar para vocês, ok? Você tem o código atual. Tem uma função que cadastra usuários. Eu vou fazer um teste aqui. Você tem uma função que faz o login de usuários. Só que você só vai permitir que o usuário ele faça login no momento que a conta dele estiver validada. Então, digamos, você cria o usuário e aí precisa enviar um código por e-mail. Enquanto o usuário não validar a conta, por exemplo, ele não consegue fazer login. A conta dele está criada, mas não está validada. Então ele não consegue fazer login. Então você só permite que a pessoa faça a autenticação no momento que ela tiver a conta validada. Então, quando você escrever esse teste, então, assim, permita que o usuário, só permita que o usuário faça login depois que a conta dele estiver validada. E aí você vai escrever que você quer que fale caso o usuário não esteja validado. Aí, quando você executar esse código aqui, esse teste, a gente vai ver como é que você executa o teste e vai quebrar. Ok? O green quer dizer que quando você. Aí você vai quebrar e aí você vai para o seu código mesmo e vai adicionar essa regra de negócio. E aí, quando você adicionar essa regra de negócio e você rodar o teste, você tem que quebrar. O teste tem que passar. E aí ele vai ficar green, ok? E aí depois você vai para a próxima funcionalidade. Eu sei que isso é um pouquinho complexo no primeiro momento, mas eu vou mostrar isso aqui no código. A ideia de TDD você pode aplicar em diversas frameworks de back-end. Java, .NET nem tanto, que .NET é compilado, né? Uma língua, compilado não. Não sei se o termo agora, desculpa. Ela é diferente de Java, porque você era o binário. Você não precisa fazer runtime. Java, Ruby e tal. A gente tem esse projeto aqui, não se assuste, Python também faz, eu só vou mostrar aqui porque é a linguagem que eu utilizo. A gente tem esse projeto Nest.js aqui, onde eu tenho a criação de usuário, ok? E depois da criação de usuário, eu envio um e-mail com a confirmação. Então, essa regra de negócio aqui, no qual eu crio o usuário, recebo os dados do usuário, se o usuário já for criado, ele retorna dizendo que o usuário não existe, ok? Crio a senha, criptografo a senha, gero o token de e-mail e envio o e-mail para o usuário e depois, e se der tudo ok, o retorno 201 para o usuário dizendo que está ok. Beleza? Esse aqui é o meu arquivo de funções. Aqui, para quem veio do Express, é o arquivo que você escreve o index, entendeu? Você tem as rotas e cada rota você chama uma função. Aqui a gente está fazendo um projeto no Nest.js, a gente chama isso de service, que são as funções. Então aqui eu tenho a função de criar usuário, achar todos os usuários, achar um usuário, chave e-mail, atualização de usuário, forgot password, depois você enviar o e-mail, reset de senha, verificação. Isso aqui tudo foi eu que criei. E aí, digamos que eu vou colocar uma nova regra aqui. E aqui, só para apresentar. Geralmente, como é que funciona? Você tem um arquivo das funções mesmo do seu código, que você vê no seu tutorial. E você tem o arquivo de testes. Então, basicamente, esse aqui, no caso do Node.js, você vai conhecer, a gente trabalha muito com o Jest. E é tipo, se não me engano, a logo é um sapato de palhaço. O da coxa. E aí o que acontece? Esse arquivo aqui é o arquivo de testes, onde você vai colocar todas as regras de negócio que o seu projeto tem. Então, quando o seu analista de requisito, o seu stakeholder, o seu PO, chegar uma nova regra, a gente quer aplicar uma nova regra no projeto, mudou a regra. A gente tem que. Aí o que, é que você faz? Primeiro você escreve o teste, espera o teste quebrar, e aí você. Posso dizer? Você depois escreve a funcionalidade. Deixa eu pensar aqui alguma forma. Fazer uma. Pronto. A gente tem uma regra aqui nesse projeto, que é o seguinte.
Eu não devo. Aí aqui tá em inglês, que eu programo em inglês aqui, ó. You should not have one user that's not verified. Então eu não posso autenticar um usuário. Eu não posso permitir o login de um usuário que tem a conta criada, mas que a conta não foi verificada. Ok? Então, aí o que é que eu faço? Eu basicamente crio o usuário. Aqui eu estou simulando a criação do usuário do back-end. Ok? Aí aqui essa primeira parte aqui eu estou simulando, eu estou chamando a função que cria o usuário, ok? Só que eu vou fazer em seguida é a autenticação desse usuário. E aí eu espero que a minha função retorne um erro de não autorizado. Tá todo mundo conseguindo entender, pessoal? Escreve aí no chat, por favor, só para acompanhar o raciocínio de vocês. Tô indo muito rápido, tá indo ok. Eu sei que TDD é um conceito bem abstrato. Mas com o tempo vocês vão entender. Assim, TDD demorou uns 3 meses para entender quando eu comecei a primeira vez. Tá conseguindo entender? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Só pra gente continuar aqui. Assim, vocês não. Assim, eu sendo bem sincero, dificilmente vocês vão sair 100% dessa aula aqui, entendendo? Mas eu vou plantar a sementinha do conhecimento em relação a isso. E aí vocês vão entender. Aí, digamos que eu já tenho essas regras. Aí vai chegar meu gerente e falar assim: pô, Elton, a gente vai trocar essa regra. A partir de hoje, o usuário vai poder fazer login, mesmo se ele não tiver verificado. Beleza? É basicamente assim como quem trabalha na área de programação sabe. Assim, você chega, tem o card lá, o board, e aí vai chegar uma nova regra. O gerente supremo lá, nessa etapa, pedir para mudar uma regra, vai passar para o gerente de projeto, vai passar para o visita, vai passar para você. Pronto, exato. Você tem um controller. Massa. Tanto que aqui no NestJS a gente separa aqui. A gente tem um controller, beleza? A gente já tem gente que, assim, você pode fazer o teste unitário também do controller. É porque aqui no Nest a gente separa aqui, ó. Aqui são os controllers e o controller chama a função, entendeu? Aí, por exemplo, esse meu controller login, que tem a rota post login, ela chama essa função aqui, tá vendo? Sign in. Aí eu faço, geralmente eu prefiro fazer aqui no Nest.js. É... Pronto, perfeito, pronto, perfeito, Kainan. Você faz, na verdade é assim, é o seguinte, primeiro você faz o teste para errar e depois você cria a solução. Perfeito. É essa. Exato. Você primeiro vai fazer o teste esperando quebrar e aí. é, Exato, exato. Ok? Aí voltando aqui, Jackson. No caso, você tem o controller chama o service. A gente vai testar esse service. Eu quero testar eu quero testar esse service sign-in. Dentro da função sign-in, que o controller chama, eu posso colocar N regras de negócio, entendeu? Entendeu? Para quem estiver na live aí, puder compartilhar também, compartilhar para mais gente entrar. Voltando aqui. Aí, digamos que vai chegar lá o PO, o gestor de projeto, vai chegar assim, ó, eu preciso mudar, a gente precisa mudar essa regra de negócio por N motivos lá, o gerente geral mandou, sei lá, e a gente agora vai permitir que o usuário final possa fazer login, mesmo se ele não está verificado. Então aqui, ó. Should o F1, mas digamos, aqui é só o título, isso aqui é só o título. Aqui não se perinda muito a sintaxe. Aqui é o título que a gente coloca no teste. Aliás, deixa eu só mostrar pra você daqui. Aí eu já tô com esses testes criados. Aí eu vou rodar os testes aqui. Eu não vou rodar a aplicação. Eu não vou fazer o yarn dev. Eu vou fazer o yarn teste. Ele vai rodar todos os testes, tá vendo? Vai passar todos os testes. Beleza? Aí se eu chegou o seu gerente, ele vai falar assim, ó. A gente vai mudar agora a regra. A partir de hoje, o usuário que não tiver verificado, ele vai poder fazer login. E aí você vai falar assim, ó. Aí digamos, beleza, então eu vou tirar, digamos, você porque você faria. Você apagaria esse teste, porque agora não existe mais essa regra de negócio, né? E aí eu vou criar uma regra nova. Então, you should have one user that's not verified. Então você pode autenticar um usuário que não está verificado. Beleza? Mudou uma regra de negócio no meu projeto. E aí, quando eu. Aí, digamos aqui que a gente vai fazer o seguinte: eu vou testar isso agora.
No meu caso aqui, meu usuário ele só foi criado, ele não foi verificado. Alf. E teoricamente eu vou esperar que esse sign retorne alguma coisa, né? Aí, expect. Aí você tem muita sintaxe que a gente chama de expect. Então, quando você escreve um teste, você escreve um expect. E basicamente eu espero que o alf ponto ponto token. Aí você pode escrever não seja not be. Então eu espero que meu alf aqui ele não seja vazio. Só que o que acontece? Eu só escrevi o teste. E a regra, o negócio ainda tá a regra antiga. Quando eu rodar esse teste aqui, ele não vai me retornar o alf. Ele vai quebrar, ele vai me retornar uma exception. Então eu vou rodar aqui. Ah, ele quebrou aqui, ó. Vai quebrar. Vou tirar aqui, vou tirar só o pop aqui, viu? Ele quebrou aqui. Porque ele esperou aqui, ó. Ele retornou uma exception. Essa exception aqui eu escrevi. Used is not enabled. Então, quer dizer que meu teste está feito, só que meu código ainda não tá pronto. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na função e aí eu vou ter que ver na função o que é que tá batendo essa regra. Aí eu vou fazer aqui, ó, cadê? Aí aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó? São essas. Porque agora eu vou permitir que o usuário, mesmo se ele não tiver verificado, que ele realize login. A única coisa que eu vou verificar é se a senha dele tá igual, né? Aí eu não verifico mais se o usuário tá verificado ou não, beleza? Eu vou vir aqui, se eu rodar aqui novamente, ele vai passar, porque agora eu não estou mais verificando se ele está validado. Então, se é mais ou menos dessa forma, pessoal. Você vai pegar a regra de negócio que você tem, ok? Vai pegar essa regra de negócio que você tem, você desenvolve o teste. Então, assim, eu espero que quando o usuário tentar fazer login 3 vezes e errar, eu não consiga mais fazer login, por exemplo. Você vai bloquear o usuário, por exemplo. Então, você vai testar isso. E aí, quando quebrar, você vai desenvolver o código. Conseguiram entender a lógica por trás? Deu para ajudar vocês? É mais ou menos essa lógica aqui. Vocês querem que eu passe mais um exemplo aqui para ficar mais claro? Mas vou fazer uma. Assim. Digamos que aqui, ó, a gente tá fazendo, a gente tá criando um usuário chamado John Lennon, beleza? A gente vai colocar uma regra nova aqui. Isso, é mais uma forma de pensar, exato. É mais uma forma de pensar do que uma questão de código mesmo, entendeu? Isso aqui é bem importante para quem tá na fase de júnior, porque isso aqui é bem cobrado em entrevista, porque júnior geralmente faz muito teste, entendeu? Ou escreve testes, ou escreve suíte de teste, ou documenta teste. Por isso que a galera, por isso que eu até falo direto aqui na questão de currículo,
E você que é júnior, você precisa saber o conceito de TDD, entendeu? Tem um DDD também, mas é uma coisa que eu particularmente eu acho um pouco overthink. É um pouco. Assim, tem muitos casos bem específicos de você usar DDD. E eu acho que o mais simples é o TDD mesmo. Você resolver código orientado ao teste. Aí bora voltar aqui pro nosso. Vou fazer mais um exemplo aqui para finalizar. Digamos que você pega uns projetos, velho. E você fazer projeto assim, com TDD, você vai ver que perceber que você vai. Assim, no início, Kainan, você vai bater bastante cabeça. Pra você começar a pensar, você vai mudar a sua forma de pensar, basicamente. Você primeiro vai escrever os testes, você vai esperar que esse teste quebre e aí depois você vai escrever o código. E o que acontece? Conforme sua codebase e sua base de código vai aumentando, cara, digamos que você mudou uma regra lá na frente, você tem que ter a confiabilidade que todos os códigos vão passar. Entendeu? Você tem que validar que todos os testes vão ter que passar. Tanto que tem gente que acha que teste unitário tem gente que não gosta, porque chega num momento que você. Tipo assim, eu já peguei um projeto que tinha 2.000 testes unitários. E foi feito assim, conforme o tempo foi passando, a galera foi escrevendo mais testes, mais testes, mais testes, porque aí você vai mantendo a integridade do projeto, entendeu? Inclusive, uma das formas também de você escrever teste é quando você tem uma exception, o seu projeto deu um erro em produção ou durante o desenvolvimento. Em uma situação específica que o usuário fez uma ação, o usuário que tem idade tal, que nasceu em tal data, quebrou. Aí você pega a situação que aconteceu também, e aí você simula ela com um teste unitário. E aí você simula aquela situação com o teste unitário e você valida que aquela função não vai funcionar novamente. E aí você garante que aquele erro não vai acontecer novamente, entendeu? O teste unitário serve tanto para você quando você vai desenvolver. Exato. O pouco que eu li sobre testes, é necessário que o código tenha essas funcionalidades bem definidas. Exato, exato, exato. Mas essas regras não vêm do desenvolvedor. Assim, teoricamente, essas regras, Jackson, não vêm do desenvolvedor. Vem do seu gerente, vem do analista de requisitos, assim, na maioria das vezes, não é o desenvolvedor que cria um projeto na vida real, numa software house, numa consultoria, num banco. As regras não vêm de você, vem do seu tech lead, entendeu? Vem do seu CTO, por exemplo. E aí ele vai passar essas regras para você e você vai aplicar no código, entendeu? E aí você pode fazer, você escreve teste geralmente ou para você validar a regra de negócio, como eu fiz agora, ou para você emular testes e você vai meio que bloquear o seu código até aquele teste. Você meio que emula um teste, emula a mesma situação do teste. Ó, o teste quebrou quando. Posso dizer? Você pode. Caso aqui. A idade. O sistema quebrou porque a pessoa faz. Já vi esse teste uma vez para esse erro aqui. E a pessoa faz aniversário dia 29 de fevereiro, mas o ano vai até 28. Aí tinha que mandar mensagem de aniversário, aí não mandou. E aí o que é que você faz? Você pega essa situação específica, aí você pode aqui no seu código, você pode simular que você está na data 28, você pode simular que a pessoa nasceu dia 29. Aí seu código, como vai dar erro, esse bug você nunca sabia que existia, ele vai quebrar. E aí você vai desenvolver o código, você basicamente vai fazer um if-else, ou pro pessoal mais Enzo, um strategy. Você vai escrever um código, você vai dentro dos, aí você vai no seu service, por exemplo, e você vai emular esse código nessa situação e vai fazer com que não quebre mais, entendeu? E aí seu código vai ficar cada vez mais íntegro, entendeu? Basicamente dessa forma, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, vou deletar isso aqui. Esse aqui é um projeto meu de template. Eu vou fazer uma regra aqui. You should not Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero autenticar um usuário. Eu criei uma regra aqui. Chegou uma regra da diretoria que falou assim, ó, todo mundo que tem nome John não pode fazer login, beleza? Então a gente vai copiar isso aqui. Copiar. Tá? Teste unitário, depois você só vai copiando e vai mudando algumas coisas.
Aí você quer colocar essa regra aqui. Aí eu quero que dê não autorizado quando eu tentar fazer o login aqui. Aí o que, que vai acontecer? Eu estou na situação perfeita. Eu criei o usuário, fiz login, verifiquei o token, fiz tudo. Aí esse código aqui vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque eu não tenho essa regra aplicada ainda. Porque eu estou simulando todas as situações. Estou criando usuário aqui, estou simulando que estou criando usuário, estou simulando que eu estou criando token, estou simulando que eu estou verificando o usuário. Então o usuário aqui está verificado. E aí quando eu tentar fazer o login, ele vai passar, ele vai fazer o login. Só que eu estou esperando o quê? Eu estou esperando que ele quebre. Isso vai. E a gente vai bloquear isso, entendeu? Então, quando eu rodar o teste aqui, quando eu vim aqui em ArcTest, o nosso código, o nosso teste vai quebrar. Porque eu esperava aqui um token, tá vendo? Só que ele quebrou. Então, aí o que a gente vai ter que fazer agora? Vai ter que agora vir na. Vai botar aqui um if user from first name. Aí, é basicamente um if, velho. Você vai adicionando um if, vai fazendo outras coisas. Pronto, então eu fiz aqui igual adicionei mais uma regra. Se o nome da pessoa for igual a John, ele vai quebrar. Agora. Ó, tá vendo aqui? Ele quebrou o teste de cima. Ele quebrou o teste de cima porque o nome do cara é John. Eu só vi aqui. Ele quebrou dois códigos, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí o que acontece? Você vai adicionando mais regras de negócio. Por mais que a regra esteja, um teste for criado há 50 anos, ele vai quebrar. E aí você mantém que todo o seu código tá coeso, entendeu? Aí eu vou rodar o teste agora, só um vai quebrar. O primeiro não vai quebrar mais. Eu espero que não quebre. E Ryan Santos o quê, pessoa mais bonito, pô. Vida real é isso aqui, viu, galera? Não é o código funcionando na hora, não. É que eu escrevi errado aqui. Tá, pô. Pronto, é que eu tinha escrevido, tinha esquecido de atualizar os outros aqui. Só tem um que tá falhando agora. Ah, todos estão com. Aí você tem que ou você atualiza todas as regras, né? Aí agora nenhum vai. E aqui também aqui, aqui a hora que se quebrou um outro teste. Porque ele tava com o nome John, entendeu? Salvar. Mais clássico possível. Aí agora todos os testes têm que passar. Beleza, pessoal? Eu sei que esse contexto de teste unitário é bem complexo para entender da primeira vez. Façam exercícios, tentem forçar a programarem com essa estrutura de TDD e por aí vai, entendeu?
Para configurar para aquele Node.js, pesquise sobre o Jest, que é a ferramenta de testes. E aí vocês vão ver um tutoriais, tem alguns tutoriais bem antigos da Rocket City, mostrando. E aí vocês aplicando isso, beleza? Para quem está assistindo o vídeo, por favor, se inscreve aí no canal. Vídeo, entra no nosso canal do Discord, vai te bater um papo. Vai aparecer algum vídeo aí pra você assistir. É isso. Beleza?